Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. E Caléu, todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. Mais um programa Papo de Auô ao vivo. E peço desculpas pelo atraso e pela caída de energia que deu aqui. E o susto passou. Estou com um entrevistado aqui, o Pirula. Muitos aqui não vão conhecer. E poucos aqui que já viram no Facebook. Já tinha dado uma adiantada, tá, Pirula, sobre você, semana passada. E aí o pessoal aqui vai acompanhar. Só para falar um pouquinho do currículo do Pirula. Biólogo, com mestrado e doutorado em zoologia. ênfase na área de paleontologia. Já deu palestras e cursos há mais de 10 anos. 4 anos já faz vídeos na internet, do canal do Pirula. O pessoal que quer entrar no YouTube, coloca o canal do Pirula, que vocês vão achar lá. É muito interessante. E fala sobre Israel, né, Palestina, fala sobre água, fala sobre religião, fala de bastante, tem bastante informação lá. Gostei, eu já falei para ele aqui, gostei muito do trabalho dele, e é por isso que eu estou chamando aqui. E também vai ajudar também numa visão de uma pessoa que está por fora. Mostrei a ele que eu quero falar sobre laicidade, né? E os problemas que estão acontecendo aqui no Brasil recentemente. Não está podendo sacrificar animais já na visão da OAB aí, da reunião que as pessoas estão fazendo e tudo mais. Então tá aqui o Pirula, muito obrigado pela sua participação e espero que nosso programa vai tudo bem. Dá uma boa noite a todo mundo aqui. Eu vou dar uma boa noite aqui. Boa noite, agradeço bastante o convite aí do Babá e Fadaiô. Muito obrigado aí por lembrar, e ainda bem que conseguimos marcar um dia, né, para conseguir encontrar, difícil. Né? Foi difícil, mas você vê que com paciência as coisas acontecem, né? Não tem problema. Tá aqui, o pessoal tá curtindo, o Robson Chubi, o Amossum tá escutando na casa dele aí, muito obrigado. Tem outras pessoas também aqui, estão escutando a rádio, muito obrigado pela audiência. Eu quero perguntar uma coisa mais básica para começar, para o pessoal te conhecer mais. Esse prêmio Short Awards aqui, como é que foi isso, hein? Como é que você participou? Como é que começou isso? O Short Awards é um prêmio que foi criado, ele tá, acho que esse ano agora vai ser a 7ª edição. Então ele tem 7 anos só, e ele premia aquelas pessoas que são mais influentes nas mídias sociais do mundo, né? Geralmente é mais focado nos Estados Unidos, né, porque é a origem de tudo, e é o país em que as pessoas mais usam a internet ainda, né, e até em quantidade de pessoas. Aí, o que acontece? Eles aceitam pessoas de todo mundo, e é por votação, né? Então, o que acontece? Eles fazem uma votação que abre para o público, né, e aí, a partir do momento que eles selecionam os finalistas, a partir do momento que o público seleciona os finalistas, eles escolhem lá, eles têm um júri de pessoas lá que trabalham com internet, e eles escolhem quem são os mais influentes em cada uma das áreas, levando em conta uma série de fatores que eu não sei quais são. E eu tinha começado, né, eu falava assim, olha, ia ser legal, tal, eu coloquei o meu... Não é um cadastro que você faz, né, é uma sugestão que você dá para a área de educação, né. E que é mais difícil, né? Que é mais difícil na participação, né? Na verdade é porque a parte de educação o pessoal geralmente dá menos valor, né? O mais valor geralmente é que nem no Oscar, né? Você pode ganhar um Oscar de melhor fotografia, mas nunca vai ser a mesma coisa que o Oscar de melhor ator, por exemplo, né? O ator é sempre o principal. Então no Short Awards é sempre o melhor Oscar de comédia, é o melhor prêmio de comédia, que é o mais esperado da noite.
do YouTuber do ano, que é o mais esperado da noite. E aí, em 2012, 2013, o Cauê e o Rafinha Bastos, o PC, etc., tinham ganho prêmios, né? Inclusive o Cauê ganhou o prêmio de YouTuber do ano em 2013. E aí, em 2014, eu fui agraciado aí com o prêmio do Chorão. Na verdade, eu fui entre os finalistas, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu assim, muito provavelmente poderia ganhar, aí eu recebi esse prêmio. Para mim foi bastante surpreendente. Eu não imaginava que ia acontecer. Falou bem inglês lá também, viu? Tem um vídeo lá, viu, pessoal? Dele lá tem um vídeo lá, tem um vídeo. E foi uma coisa que para mim, foi muito surpreendente e fiquei muito feliz, né? E é incrível como depois que eu ganhei esse prêmio, pessoas que eu nunca mais vi vieram me procurar. Isso é muito bom. Amigos que já tinham me esquecido faz tempo vieram me ligar. Eu falei, olha só. Agora que lembra, né? Agora lembra que eu existo. Não, mas foi legal. Eu gostei bastante de ter ganho esse prêmio. Foi uma surpresa e fico feliz, né? E vamos falar do tema, né? Acho que interessante, que até anunciei para as pessoas da rádio. É sobre a água. A gente está com sorte? Como é que é isso aí? Estamos com sorte de chover mesmo? O que você acha no ramo da ciência aí? O que eu tinha comentado no meu vídeo é que tinha duas possibilidades, né? A gestão de água aqui do Brasil foi negligenciada por muito tempo, porque o pessoal usava não é desculpa, é o privilégio que a gente tem de ser um país muito úmido, né? Ainda que não igualmente úmido, né? Porque o Nordeste, por exemplo, sempre teve problema com secas. Mas, mesmo assim, a gente sempre negligenciou porque falava, depois no ano que vem chove de novo e vai encher outra vez. Devido a uma série de fatores, entre eles, que a gente pode dizer aqui que seria mudança climática, desmatamento da Amazônia, conjunturas climáticas aleatórias que a gente não tem como prever, né? No ano de 2013 para 2014, nessa virada, não choveu aqui no sul e sudeste. Não choveu, simplesmente não choveu. Caiu praticamente nenhuma gota de água. E aí os reservatórios secaram. E aí o pessoal percebeu como era precário o nosso sistema de abastecimento de água. E aí eu falei que o que vai acontecer no futuro, né, isso eu falei em setembro do ano passado, das duas uma, ou vai chover e as pessoas vão ignorar de novo até a próxima seca, sim, ou vai virar uma calamidade pública, vai virar um Mad Max aqui, as pessoas vão se matar pela água, vai ter um êxodo gigantesco do sul e sudeste, que é a área mais populosa do Brasil, né? E até agora, o que aconteceu foi o seguinte, a chuva demorou para cair, janeiro, fevereiro foi aí esse sofrimento, né, da água sumindo, mas agora em março meio que deu uma equilibrada e subiu um pouquinho o nível das represas. Só que, sendo bem sincero, essas chuvas que deram agora para dar um respiro, uma aliviada, elas estão adiando a tragédia, elas não estão impedindo a tragédia. Entendi. A tragédia que ia acontecer, segundo os especialistas, em maio, em junho, agora vai acontecer talvez em setembro, outubro. Mas vai ter tragédia, com certeza. Isso daí tem o problema da água encanada ainda, que está vazando ainda, né? Tem muito vazamento ainda. 30% da água de São Paulo, pelo menos, eu sei só por São Paulo, mas 30% da água de São Paulo é desperdiçada por vazamento. Aquele produto que eles estão colocando lá, que solta menos ar, uma coisa assim, que lá ajuda mesmo? Como é que é aquilo lá, hein? Então, qual produto? É que eles estão colocando para economizar mais água e solta menos ar. Sai mais água e solta menos ar. Então eles estão querendo economizar com a água e diminuir o valor da água que está gastando. Essas medidas que eles estão fazendo, todas elas, na verdade, elas são medidas muito interessantes, que deveriam já ter sido adotadas há muito tempo, sim, mas elas são ótimas medidas para evitar desperdício de água. Agora que a situação já foi pro brejo, é meio tarde demais. Quer dizer, antes tarde do que nunca, né? Que bom que estão fazendo. Mas, sinceramente, eu acho que tudo que o governo está tentando fazer agora para remediar a situação da água é mais ou menos que nem aqueles tratamentos paliativos quando a pessoa já tem alguma doença terminal e vai morrer em breve.
Ao invés de morrer daqui a 6 meses, vai morrer daqui a 1 ano, mas você consegue dar uma prolongada, você consegue fazer alguma coisa, mas não vai salvar muito, não. O que salvaria mesmo São Paulo, ou o Sudeste, né, como um todo, seria ou uma queda de águas de chuvas fora do comum, que não está acontecendo, né? Não está. Ou então, se a gente conseguisse tirar água de outro lugar. E aí eu acho que tem alguns impedimentos da gente poder usar certos tipos de água. Então, por exemplo, o medo que eu tenho é que, por exemplo, a represa Billings, ela é uma fonte de água extraordinária. Só que a água da represa Billings é altamente poluída. Porque durante anos eles jogaram os dejetos das empresas, das indústrias, né, de Cubatão lá, e o Rio Pinheiros desaguava lá. E o Rio Pinheiros é um esgotão, né? Estão querendo arrancar do Pinheiros também agora? Hã? Estão querendo arrancar do Pinheiros também agora. Então. Eles estão tentando fazer um tratamento que eles já tentaram faz mais de 30 anos, né? E nunca conseguiram fazer esse tratamento porque a água ainda sai podre, mesmo depois do tratamento. Mas eu não duvido que a gente vai acabar bebendo água suja. Porque eu li, inclusive, dizendo que a Sabesp simplesmente mudou de opinião e agora, do nada, a Billings está quase ficando potável. Isso é uma tremenda de uma lorota. A Billings não está ficando potável. A Billings está cheia de metais pesados, tem chumbo, tem cobalto, tem um monte de metais que não dá para você beber, mercúrio. E tem poluição orgânica também, né? Tem esgoto doméstico, tem sabão, tem um monte de coisas. E para você limpar isso daí dá um trabalho. A Sabesp que abrir as comportas da Billings, vai morrer muita gente, viu? Eles estavam querendo agora usar a água que sai do esgoto, e retratar essa água e usar de novo. Melhor usar isso do que usar a água da Billings. Porque pelo menos a água do esgoto é só esgoto. A água da Billings é esgoto, mais metais pesados, mais... E o que me preocupa é a transparência do governo. Eu não confio no governo em ser honesto com a população. Eu não duvidaria que ele inventasse que a represa agora ficou limpa, sendo que não ficou, e intoxicasse a população mesmo para não ficar sem água e, sei lá, jogasse depois a culpa na gestão posterior. Eu tenho medo, viu, do que pode acontecer. Eu já pensaria em... Já é muito difícil acontecer, tirar todo mundo dali e arrumar tudo de novo. Isso seria o ideal. Só que o problema é que aí você lida com muita gente. Por exemplo, o pessoal que mora ali nos arredores da represa não deveriam morar ali, né? Não. Que aquela área são áreas de manancial, são áreas que você não deveria habitar. Só que aí você tem dois problemas que a prefeitura, aí no caso é gestão mais da prefeitura, né, das prefeituras, né? As prefeituras, elas têm que lidar com dois tipos de gente. Tem que lidar com os muito pobres, que são aqueles que montam favela mesmo, né? E tem que lidar com os muito ricos, que são aqueles que montam condomínios fechados nessas áreas, né? Então, você lidar com os dois tipos é muito complicado, porque ou você está lidando com construtoras que estão lidando com milhões, ou você vai lidar com gente muito pobre que, se você fizer uma desapropriação, vai pegar mal publicamente, né? Porque os jornais vão noticiar, etc. Então, é uma solução que os governantes têm que lidar de uma maneira bastante difícil, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, que é o nosso prefeito, ele já tirou ele já deu uma afrouxada em algumas coisas, né? Então, ele permitiu que algumas áreas de ocupação ilegal fossem oficializadas, né? Ou seja, as pessoas não vão ser retiradas de lá, certo. Em troca delas não invadirem outras áreas que elas também não poderiam invadir. Eu entendo os trâmites da política, mas o certo seria tirar todo mundo mesmo. Seria chegar e falar assim, olha, a gente vai construir uma área diferente aqui, um pouco mais afastada. Eu sei que vai ficar um pouco difícil para vocês, mas como prefeito eu não posso deixar vocês morarem aqui. Vocês vieram morar aqui, tá errado. Eu sei que vocês não tinham para onde ir, eu vou dar um lugar para vocês terem para onde ir, mas aqui vocês não podem ficar. Porque, infelizmente, é bastante complicado isso daí. E na sua visão, assim, sobre o meio ambiente, o que você acha que está acontecendo? O problema da água é um problema nosso, que foi nós que acarretamos, ou foi porque o mundo, o meio ambiente está mudando mesmo e a gente tem que se adaptar?
As duas coisas, né? Só que o problema é o seguinte, as mudanças no meio ambiente, mesmo as mudanças de clima e tal, que ocorrem naturalmente, a menos que fosse uma catástrofe, e a gente saberia se fosse uma catástrofe, que é explosão de vulcões, queda de meteoro, sabe? Sei lá, um terremoto muito violento. Essas são catástrofes naturais que são muito abruptas. Não aconteceu nada disso com a gente. Então, quando não acontece isso, as mudanças climáticas costumam ser muito graduais. Então, daria tempo para a gente se adaptar. Da maneira como a coisa está acontecendo, não está sendo gradual, está sendo de uma maneira muito abrupta, está sendo no espaço de 10 anos, de 15 anos, que é um espaço muito curto, né? É um espaço que é menor que uma geração, e isso com certeza tem influência humana, né? Então, ainda que você não queira considerar a mudança climática que o ser humano como um todo está gerando no planeta pela emissão de gases estufa, né? Pela queima de combustível fóssil, você pode considerar simplesmente o desmatamento da Amazônia, que já é, aí sim, o desmatamento da Amazônia é um problema que afeta só a América do Sul, né? Mas a Amazônia, como floresta, ela gera um fluxo de água, né, em praticamente todo o Cone Sul, né? Certo. Então, como a Amazônia foi muito desmatada, especialmente nos últimos 3 anos, porque o pior período de desmatamento da Amazônia foi o regime militar, né? Aí, depois que voltou a democracia, o desmatamento foi caindo um pouquinho, mas aí depois, na época do Fernando Henrique, ele deu uma explodida, voltou a desmatar absurdamente. Sim. E nisso a gente perdeu praticamente por exemplo, toda a floresta do Mato Grosso sumiu, toda a floresta do Maranhão sumiu, quase 80% de Rondônia deixou de ser floresta também. E aí mas você tinha ainda os outros estados mantidos de Amazônia. Com o governo Lula deu uma diminuída boa, especialmente durante o Ministério da Marina Silva, mas aí já pela metade do segundo governo do mandato do Lula, e principalmente a segunda metade do mandato da Dilma, com a aprovação do novo Código Florestal, a metade da Amazônia do Pará, por exemplo, sumiu. Então, praticamente no Pará você tem floresta na parte oeste do Pará, parte leste do Pará já praticamente foi toda desmatada. E tudo isso daí tem impacto, né? Porque você está perdendo. A gente tem muito território aqui, mas você perde o quê? Uma França, 2 Franças por ano. Nossa. Pô, isso não é pouca coisa, isso daí é muita coisa. Aí quando você começa não é uma França, tá bom, sei lá, 5 Portugais. Sei lá, uma Polônia. É muito espaço. E isso daí interfere no equilíbrio hídrico com toda certeza. Então a gente estaria hoje de castigo na visão da mãe natureza, né? Nós estamos de castigo. Basicamente é isso mesmo, né? Não digo nem que seja de castigo, mas é causa-consequência, né? Você sei lá, você vai mexer com o leão, ele vai te morder. Você vai... sabe, enfim, você se enfia num pântano, o mosquito vai te picar. É aquela consequência. O que me preocupa é o que os governantes vão fazer, porque o problema é o seguinte, quando o ambientalista fala, as pessoas tendem a achar que é mimimi. Elas têm uma tendência natural a achar que isso é mimimi, que isso daí é bobagem, que a gente é um bando de exagerados, de desesperados. E aí os governos só vão agir, fazer alguma coisa na última hora. Então eu tenho um pouco de medo também, né? A nossa cultura é um pouco assim... essa cultura portuguesa aí é meio complicado, porque a gente deixa sempre na última hora. E eu acho que o brasileiro não está preparado, não. Precisa preparar mais a educação do brasileiro. E a gente tem uma relação muito complicada com política, né? Sim. Porque se for prejudicar algum determinado tipo de setor muito rico economicamente, as pessoas não querem fazer. Até que, tendo em conta a corrupção do Brasil e o nível de preocupação ambiental dos políticos, que é zero praticamente, até que a gente está muito bem, se a gente for ver. Era para a gente estar com uma tragédia anunciada, né? Mas, de qualquer jeito, ainda a gente teria que dar uma melhorada nisso daí. Por exemplo, a gente fala de água, lembra de dengue. Sim. Todo mundo esqueceu da dengue. Assim, começou a Copa do Mundo, fala de Neymar, 24 horas. Acabou a Copa do Mundo, aí vem a água.
Aí daqui a pouco da água, entrou a eleição, esqueceram a água. Agora, aí voltou a água no fim do ano, aí agora tá o negócio do Petrolão aí, do Lava Jato, esqueceram a água de novo. E esqueceram a dengue. As manifestações, esqueceram a dengue. Que tava melhorando, piorou de novo. Não, tá morrendo gente aqui em São Paulo por causa de dengue. E olha, essa eu achei uma coisa muito interessante, porque eu acho que nessas horas, essas doenças tropicais que a gente tem, né, dengue, aquela chikungunya lá que tá chegando também, elas são doenças muito democráticas, né? Porque elas atingem o rico, o pobre, o negro, o branco, elas não têm esse problema de, por exemplo, diferente da doença de Chagas, né? Que é uma doença efetivamente de gente pobre, né? Porque você tem que morar numa casa de barro basicamente para você ter esse tipo de infestação, né? Sim. Ou, por exemplo, sei lá, pulga, percevejo, essas coisas assim que são de gente que não tem condições de ter. Agora, a dengue não. A dengue não, é um mosquito, ele entra pela janela, água, todo mundo tem água aqui. Mas eu cubro minhas tigelas de água. Tá, se o seu vizinho não cobre, não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu acho que é interessante porque há pelo menos finalmente uma preocupação, né, das massas dominantes, né? Porque aí o que acontece? Gente rica tá pegando dengue. Gente rica, ator da Globo tá pegando dengue. Então, no aí caso você lá da começa... Nigéria, tem uma pessoa que pegou malária lá, um que eu levei pra lá, um dos 3. Como é que... Já estudou isso? Já? Com certeza sim, né? Mas como é que é esse mosquito aí? Ele é quantas vezes pior que a dengue? O da malária, você tá falando? Na verdade, bom, agora vamos lembrar da minha aula de parasitologia aqui, ver se eu consigo lembrar. Mas o que eu sei é o seguinte, a malária, se não me engano, ou muito me engano, ela é que nem a febre amarela. Ela está restrita a uma determinada temperatura e umidade. Então, por exemplo, aqui no Sudeste dificilmente chega a malária, muito difícil, a menos que a pessoa já venha com malária, mas... O rapaz lá, ele ficou muito amarelo e com muita febre. É uma doença tropical. Eu estou tentando lembrar de onde que surgiu a malária. Eu tenho quase certeza que a malária é africana, e ela veio aqui para o Brasil, foi trazida para o Brasil, e aí os mosquitos nossos aqui se adaptaram ao plasmódio, né, que é o protozoário que causa malária, e aí continuou. Que nem a esquistossomose, né? A esquistossomose ela não tinha no Brasil, né? A esquistossomose foi trazida da África, e aí ela acabou se espalhando aqui porque achou um caramujo parecido para pegar e, enfim, aí se sentiu em casa, né? Porque a África e a América do Sul são muito parecidas, né? Bom, pessoal, eu tô com o Pirula, que é biólogo. Ele tem lá um canal no YouTube, canal do Pirula, vocês procuram lá, vocês vão achar. Tem vários temas aqui propostos por ele. Ele fala de religião, de estado, de município, fala você fala de dinossauro também, né? Eu não vi isso, não. Eu ainda não comecei a falar de dinossauro propriamente dito, fazer alguma lá, coisa. Né? Mas é parte do que eu trabalho, né? Então eu sou mais exigente para falar das coisas que eu sei que as pessoas vão reclamar. Mas eu ainda vou falar. Esse ano ainda vai sair vídeo sobre dinossauro, sobre paleontologia em geral, né? Sobre a área de estudo dos fósseis e tal. Vai ser interessante. Eu estou ansioso para começar isso daí. Aqui tá. Ele é biólogo, com mestrado e doutorado em zoologia. Também tem ênfase em paleontologia. Difícil falar essa palavra. O pessoal que quiser fazer pergunta pode fazer aqui no Facebook, facebook.com/radiofabrasil ou /radiofabrasil.oficial, ou diretamente mesmo aqui no site da radiofabrasil.com.br, tá? Bruno, você falou, eu perguntei para você, eu estava conversando sobre a minha religião, minha cultura. Você falou sobre o caramujo africano. Até quando ele pode trazer doença pra gente? Até quando é benéfico também pra gente? O que você pode dizer? Então, o caramujo africano, ele foi trazido para cá, para o Brasil, foi um cara que ele quis tentar fazer uma criação tipo escargot, né? E o que acontece? A gente no Brasil, a gente tem caramujos grandes, que são nativos daqui,
que tem uma carne ótima e seriam bons para fazer, só que eles se reproduzem muito lentamente. Então eles são caramujos que são meio difíceis de economicamente meio inviáveis. Então ele trouxe esse africano que se reproduz muito mais rápido, só que ele tem um problema, né? Esse africano, ele consegue ser vetor de algumas doenças, ele tem uma toxina que pode transformar a carne tóxica, né? E ele tem essa questão e ele se reproduz muito rápido. Só que até aí tudo bem, não teria problema nenhum se você deixasse ele fechado. O problema é que não deu certo o cultivo dele para alimentação. O brasileiro é muito fresco, ele não ia se acostumar a comer caramujo, ele não ia ter esse hábito. E além do que também a carne desse caramujo africano, ela é um pouco dura, então para ela ficar saborosa, para ser comida, ela tem que ser cozida até uma determinada temperatura, dá um certo trabalho. E aí o pessoal não comeu, não quis. Foi que nem aquela época que começaram a fazer ranário aqui no Brasil também, que não deu certo, que o pessoal também não pegou, sabe? Não pegou. Aí o cara desistiu e ele largou os caramujos no mato. Ao invés dele matar, ao invés dele, sei lá, vender, dele comer, sei lá, dele devolver para quem ele comprou, não. Ele jogou no mato. E aí hoje isso é uma praga violenta, está destruindo todas as populações dos caramujos brasileiros, os originais. Eles comem. Sim, não, e o problema não é esse, o problema é não só isso, eles competem por eles reproduzem muito mais rápido do que o brasileiro, eles invadem o território, que seria o território do caramujo brasileiro, impedindo ele de viver, né, de achar comida, né, e eles ainda por cima predam, né, ainda por cima eles têm uma competição real mesmo. Isso é uma coisa bastante complicada. E eu só não ajudo mais porque eu ainda não aprendi, eu estou inclusive falando com um amigo meu, ainda não aprendi a identificar direitinho a diferença do brasileiro pro africano. Porque assim que eu aprender, eu vou fazer um tutorial para as pessoas de qual você pode matar e qual você não pode. A gente tem É que o africano ele é mais escuro, né? E o brasileiro tem uma diferença, a gente tem mais claro. Tem uma diferença de cor, tem uma diferença de tamanho, da maneira como é enrolada a concha, mas eu ainda não sei identificar isso diretamente, mas... Tem um na Nigéria, que quando a gente faz os rituais com ele tem um maior desses todos, que a gente faz um sacrifício, oferenda para um orixá chamado Oxum, né? Um orixá feminino. E somente esse caracol é usado, ele é um caracol especial, mas é muito difícil de achar também. Então lá, esse africano mesmo, o mais comum, ele come, briga com o outro, e acaba se alimentando dele. Entendi. Então é muito complicado. Entendi. Aí é difícil de achar. Isso daí, essas coisas acontecem, né? E também tem essa questão, né? Por exemplo, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, mas mesmo as florestas na Nigéria, elas também são ameaçadas, né? São. Você também tem desmatamento lá, você tem principalmente para mineração, né? O pessoal acaba fazendo isso e o mesmo problema que tem na Índia, né? O pessoal desmata para morar, né? Os caras têm lagos, cresce de maneira também absurda, né? É a cidade que mais cresceu nos últimos 30 anos no mundo. Então você tem aí uma quantidade também de ambiente que sofre impacto, né? Isso aí não tem como. Só que eu posso falar assim, uma ressalva deles lá é que eles não maltratam como a gente maltrata aqui, a cultura é outra. Eles são, que o pessoal fala, são mais pobres, não sei o quê, mas eles falam, além da língua deles, falam mais duas línguas, inglês e espanhol, ou inglês ou francês, ou inglês e alemão. Então você encontra isso lá, e aqui no Brasil, mal o inglês fala nas escolas. Não, sim. Isso daí, infelizmente, né, é aquela coisa, alguma coisa de bom tinha que ter tido a colonização europeia lá na África, né? Pelo menos eles ficaram trilíngues, né? Aqui no Brasil foi só português mesmo, né? Então, no máximo, o pessoal que mora naquelas divisas lá, tipo Corumbá, Uruguaiana, tal, fala um pouco de espanhol, mas a gente não teve muito dessa vantagem. Na sua opinião, você acha que o Portugal entrou primeiro aqui, não foi a Espanha? Não, na verdade, eu não sei. O que importa é quem dominou aqui mesmo, né? Meio que tanto faz, né? Vamos começar a controvérsia aqui, não. Tratar Tordesilhas é brincadeira, Tratar Tordesilhas, mas tá bom.
Não, na verdade Portugal foi indo, né? É, Você vê que vai se fosse pelo empurrando. Tratado de Tordesilhas era pra gente não ter metade dos estados que a gente tem, né? Mas, Uhum. Perula, eu queria que você falasse um pouco sobre a parte da laicidade, assim, se nós somos defendidos pela lei, a Constituição mesmo, ou somos muito inocentes, ou somos... tá faltando estudo pra gente. Tô falando da parte do candomblé também da Umbanda, que ajuda também, contra a maioria, que é os pentecostais aí e os católicos, né? é, eu tenho feito bastante eu tenho feito um ativismo pelo Estado laico já desde que eu comecei meu canal, né? Eu não pertenço a nenhum culto africano ou minoritário, né? Eu sou ateu, é uma minoria menor ainda, né? Eu acho Sim. que tem mais, no Brasil você tem mais pessoas que professam cultos afro-brasileiros ou africanos do que ateus, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, o pessoal que trabalha com ativismo ateu já está se juntando com bastante frequência aos cultos minoritários, né? Com população que menos pessoa da população tem, justamente porque a união faz a força, né? Então, eu sei que pelo menos os cultos de matiz africana e o espiritismo acabam entrando junto com os ateus quando você tem que fazer alguma pressão legal contra essa dominação, por exemplo, que as correntes majoritárias fazem, especialmente as evangélicas, né? Eu acho que até o judaísmo acaba entrando também, porque apesar do judaísmo ser bastante antigo, ele também é minoritário, né? No mundo inteiro, né? Ele também é minoritário. Mas é uma coisa bem interessante, porque no Brasil a gente vê ataques à laicidade do Estado frequentes, né? Mas isso também deriva de um problema grave que a gente tem na lei mesmo, né? A nossa lei do Estado laico, ela é meio frouxa, se você for ver. Se você for ler ela ao pé da letra, ela é até bonitinha, parece que ela é bem bonitinha e tal, mas ela é um pouquinho frouxa também, né? Ela não é tão, como se fala, tão contundente quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, de separar Estado e religião assim, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos é a separação de igreja e Estado. Aqui no Brasil, eu acho que é o artigo 9º, se não me engano, o artigo 9º da Constituição, que é a separação da igreja e Estado, e ainda assim é aquela coisa assim, tipo, permite algumas coisas, né? Faz um tempo que eu li a lei, mas eu lembro que um juiz mal intencionado poderia interpretar a lei de uma outra maneira, como acabou acontecendo, inclusive. Né? Aquilo que você ficou bem bravo, né? Eu fiquei muito puto com aquilo. Olha, eu fiquei. Aquele juiz com uma cara de pau. Depois vieram me falar, eu achei que aquele cara era um fundamentalista ou algum desses daí, depois vieram me falar que não. Que o cara, na verdade, ele quis dar um despertão. Ele não é evangélico, ele é aqueles católicos não praticantes, né, se não me engano. Não é uma pessoa muito religiosa, assim. Mas ele soltou essa coisa não sei se o público sabe do que a gente está falando, né, daquele cara que disse que o candomblé e a umbanda não eram religiões, né? Isso. E o que acontece foi isso, né, o rapaz, ele tentou fazer, depois eu fiquei sabendo que o que ele quis fazer foi o seguinte, ele quis jogar a peteca para outra instância, basicamente. Eu não entendo nada de juridiquês, mas da maneira como ele julgou, iria para outra instância, para uma instância superior, iria para Brasília, e aí lá em Brasília alguém resolveria. Né? Só que no fim das contas pegou tão mal o que ele fez que ele teve que voltar atrás. Né? Uma semana depois ele voltou atrás do que ele disse. Né? Ele regrediu, tal, porque ele falou assim, não, realmente eu falei besteira, tal, não posso dizer que não é religião. Porque é aquela coisa, né? É muito fácil, né? Você resolver o problema com isso, né? A gente está tendo uma religião que está sendo perseguida e isso é contra a lei. Tem uma lei que garante que as religiões não sejam perseguidas. Então é fácil. A gente pega essa religião aqui e a gente diz que não é religião. Pronto, aí pode perseguir à vontade. Até conhecido como patrimônio histórico, né? Patrimônio imaterial na Unesco, o Candomblé, por exemplo. Não, exatamente. Inclusive porque essas religiões, né, por exemplo, a Umbanda ela é brasileira, né? Sim. Apesar de ela ser de origem, de inspiração africana, ela é um sincretismo brasileiro, né? Então, e mesmo o Candomblé, né? O Candomblé, ele apesar de ele manter o nome dos orixás e o idioma, ele é um sincretismo entre religiões africanas, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas lá na Bahia, trouxeram escravos de vários lugares da África. E Sim. eles meio que juntaram, né? Então tem um pouco de Yorubá, tem um pouco de Bantu, tem um pouco de
de coisas e meio que montaram o candomblé, apesar do candomblé ser essencialmente africano, ele foi feito no Brasil, né? Foi feito no Brasil, exatamente. Até bom você falar isso, porque é uma das discussões que a gente, nas sadias, né, que a gente tem aqui na rádio. Porque tem pessoas, para você entender mais ou menos, tem pessoas que estão no candomblé e a gente conversa aqui, explica para as pessoas que não tenta migrar religiões diferentes, porque lá na Nigéria os orixá lá, Ifá, é uma coisa, porque quando vai cultuar aqui, utilizar aqui como candomblé é outra. Então as pessoas tentam migrar isso aqui. Entendi. E a gente fala que não é legal, porque essa mistura deixa a pessoa totalmente confusa, e aí vem uma pessoa assim, né, um juiz desse assim, né? Exato. E derruba a gente, porque tá derrubando os isso é uma coisa muito complicada que eu vejo. Até porque isso é algo que eu até, no meu vídeo, eu até critiquei, né, os espíritas, né? Porque os espíritas têm esse problema. Sim. Durante até a próprio entendimento deles, né, da doutrina espírita, para eles não são uma religião. Então, se você fala com o espírita, ele fala, não, mas a minha não é uma religião, é uma doutrina, é uma coisa. Ótimo, você pode acreditar nisso, só que perante a lei, você está perdendo. Né? Você tem que, nessas horas, vale mais a pena você abrir mão dessa parte filosófica aí e colocar mais uma coisa mais contundente, porque estão perdendo. Aí, por exemplo, fizeram o censo, né, brasileiro, eu acho que o último foi 2010, não me lembro agora, o censo que saiu das religiões e estava lá que eu acho que espíritas era menos de 1%, ou era coisa de 1,5% da população. Gente, isso é um absurdo. É óbvio que tem muito mais do que isso. Eu chutaria no mínimo 5% de espíritas, e olha, eu estou chutando muito baixo. A quantidade de espíritas no Brasil é muito grande. Só que, provavelmente, na hora de fazer esse censo, o espírita chega e fala, não, eu não sou espírita, eu sou não sei o quê. Os meus amigos que são espíritas, quando alguém pergunta a religião deles, eles não falam que são espíritas. Tem vergonha. Eles falam, eu sou católico. Não é nem vergonha. É porque, na verdade, é aquilo. Eles ensinam no espiritismo que o que você tem não é uma religião. Então, se eles perguntam o que é uma religião, eles falam, a minha religião é católica. Mas a sua religião é católica porque... Não, na verdade eu sou espírita, mas a minha doutrina é espírita. A minha religião é católica. Aí, quer dizer, o cara do censo não quer saber isso. O cara do censo quer saber o que você acredita. Aí, se o movimento espírita um dia for reclamar que está tendo dificuldades jurídicas perante não sei, a lei, eles não vão poder reclamar nada, porque a lei vai chegar e falar assim, vocês são 1%. Pois é. Eu acho muito complicado isso daí. Aqui passou a última vez o IBGE e não perguntou a minha religião, o que eu sigo e tal, mas perguntou pro vizinho. E pelo que eu falei como candidato a deputado federal, é obrigatório eles perguntarem. Sim, claro. Tudo. É obrigatório. Então, isso que aconteceu aqui. E essa parte de ateu, Pirula, você poderia explicar mais ou menos pra gente... Porque, assim, qual é o que vocês acreditam? Eu sei o que vocês acreditam, o que não acreditam. Mas como é que, assim, é a formação do ateu? O que ele estuda? Para explicar para as pessoas, para as pessoas entenderem. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o ateu... Eu estava fazendo esse paralelo ontem, na verdade, né? Na sociedade em que a gente foi criado, o ateu é mais ou menos como o vegetariano. Tá? Certo. Eu não estou dizendo que ateísmo e veganismo têm alguma relação, muito pelo contrário, são coisas totalmente diferentes. Mas o paralelo seria esse. Então, a gente é criado numa cultura que todo mundo come carne e derivados, né, o tempo inteiro, e aí a pessoa, por uma questão ética, por uma questão filosófica, ela resolve não fazer isso. Então, o veganismo ele só existe em contrapartida ao carnismo, né, digamos assim. O ateísmo é a mesma coisa. A gente é criado numa sociedade cheia de religiões, né? Com várias religiões. No nosso caso aqui no Brasil é essencialmente cristã, né? A maioria das pessoas é criada no cristianismo. E eventualmente a pessoa, quando chega a uma determinada idade, ela se questiona se aquilo ali é verdadeiro ou falso. E isso tem a ver com uma questão de crença, né? Isso daí chega a um determinado ponto na religião que ou você acredita ou você não acredita.
né? Você não tem, você não tem muito mais para onde correr, né? Se você quer acreditar que Jesus ressuscitou, isso é uma crença. Sim. Você tem que acreditar que aquele livro está falando a verdade, você tem que acreditar que quem olhou não mentiu, você tem que acreditar, sabe? Então isso é uma crença, é uma fé que você tem, né, baseada num texto muito antigo, etc. Então chega em determinado momento que as pessoas questionam se aquilo ali é verdadeiro. Ainda mais, né, o tipo de cristianismo que as pessoas aqui no Brasil estão acostumadas, que é um cristianismo de barganha, né? Eu rezo esperando que aconteça alguma coisa boa, se acontece é porque existe, se não acontece é porque não era para ser. Então, quer dizer, enfim, algumas pessoas se questionam e elas às vezes dão um passo a mais. Elas chegam e falam, então não deve existir, deve ser falso isso daí não deve acontecer, não deve ser real. Então, o ateu, ele na verdade, ele acredita que todas as religiões foram criadas por seres humanos para tentar explicar o mundo ao nosso redor, mas que isso não é o suficiente para dizer que isso é verdadeiro. Então, eles vivem a vida deles, né? No caso, nós vivemos a nossa vida como se a religião não existisse, ou como se o que a religião dissesse, na verdade, fosse como uma lenda, uma fábula, alguma coisa assim, como se não fosse real. Tá? Só que é difícil você falar sobre ateísmo como uma coisa uníssona, como exatamente por ser uma negação da realidade, da sociedade, né, de um traço da sociedade, é igual ao veganismo também, nesse ponto. Então, o vegano, tem aquele vegano que ele vira vegetariano ou vegano porque tem pena dos bichos, tem aquele vegano ou vegetariano que vira por uma questão de meio ambiente, tem o vegano vegetariano que vira vegano por uma questão religiosa, tem o vegetariano que vira vegetariano, sei lá, por uma questão ética. Então você tem vários motivos que fazem uma pessoa virar vegetariana, não é uma coisa única. A mesma coisa com relação ao ateísmo. Tem o ateu que vira ateu porque não acredita, tem o ateu que vira ateu porque tem raiva da religião, porque foi prejudicado pela religião. Sim. Tem o ateu que vira ateu por uma questão política, filosófica. Então, por exemplo, os comunistas em geral são ateus, né? E não é que ele é ateu e aí ele vira comunista, é o contrário, né? Ele é comunista e aí ele vira ateu. Então, quer dizer, você tem vários tipos de ateísmo, as pessoas são ateus por motivos diferentes, e aí você juntar essas pessoas é mais ou menos como tentar arrebanhar gatos, viu? É uma coisa muito complicada. Inclusive os ateus, eles brigam muito. Eles são meio briguentos entre si. Mas... E na sua visão, assim, de Deus, qual que é, então? Qual seria, então? A minha visão particular de Deus, e aí você tem que entender qual é o Deus que você está falando, né? Porque você tem vários deuses, mas sim. No caso de uma entidade criadora, né? A minha visão, nesse sentido, assim, não vou falar de entidade criadora, vou falar assim, de origem do universo, de origem das coisas, né? Da matéria, origem disso daí. A minha definição é o não sei, né? É o mais próximo da realidade que eu posso chegar, é tipo, eu não sei se houve um motivo para as coisas passarem a existir, se houve um motivo para a origem do universo, eu não tenho a menor ideia se houve esse motivo, ou se simplesmente foi uma conjuntura, sei lá, um conjunto de fatores que fizeram com que isso acontecesse. Então, nesse ponto, pela definição que eu costumo usar, eu sou agnóstico. Certo. Aí existem pessoas, né, e aí a maioria das religiões dizem que o universo surgiu porque uma entidade criadora fez esse início, né, fez esse peteleco, deu esse peteleco inicial e continua mantendo essa unidade, continua tentando fazer com que o universo conflua, talvez, para uma direção. E aí, nesse ponto, eu acho que isso daí, eu não acredito nisso, eu acho que isso daí não é real. Eu acho que as pessoas costumam enxergar que tudo foi feito por um Deus, quando na verdade é o contrário. Você nascer é aquilo que o pessoal chama de analogia da poça d'água. Então, quando chove, você tem você forma poças, né? Aquelas poças, elas não são formadas porque estava escrito para elas se formarem. Mas é porque tem depressões no solo, tem pequenos buracos, pequenas saliências, que às vezes são imperceptíveis a olho nu, e você só vai ver quando chove.
Porque aí forma aquelas pocinhas e você vai saber aonde que estava a depressão do terreno, aonde que a calçada era mais funda, aonde que o chão tinha um buraquinho, um desnível, né? Para a água, né, a poça foi feita para ela, entendeu? A lógica da cabeça do ateu é inversa. Ao invés da gente achar que o mundo foi feito para a gente, nós fomos feitos pelo mundo. Então a gente não enxerga o mundo como tendo um criador, né? E você vem assim de uma família de ateus mesmo? Ou... Não. Tem um ou outro ateu pingado na minha família, mas pessoas que não viraram, sabe, não tem nada a ver comigo. Mas a maioria da minha família é católica, né? A origem dela, bom, sou descendente de portugueses, tenho descendência italiana também. Descobri recentemente que eu tenho, inclusive, a minha mitocôndria, ela é iorubá. Ah, é? É muito interessante isso daí. Eu fiz um teste, uma avaliação genética, e a minha mitocôndria, ou seja, o meu lado materno, tem origem iorubá. Então, algum escravo que veio lá, talvez de Serra Leoa, talvez até de Camarões, né? Camarões também teve muita coisa de portugueses, né? É de origem iorubá. Mas eu não sei qual a ancestralidade. Porque a minha bisavó foi adotada, então eu não sei nada do lado dela. Do lado dela eu não sei nada. Ela, visualmente, em fotos, ela era branca, né? Quer dizer, branca que nem brasileiro é branco, né? Aquele branco às vezes um pouco ocre, né? Mas é branco. Então, quer dizer, alguma tataravó aí era africana. Mas a minha tradição familiar, ela é cristã. E tem, claro, algumas pessoas da minha família que mudaram de religião com o tempo. Então eu tenho parentes espíritas, parentes protestantes, enfim, de todo tipo, né? Nossa, agora eu fiquei bem assustado, porque eu fui direto numa pessoa que... e para mim foi muito surpreendente. Porque, inclusive, eu fiquei sabendo que na variedade genética brasileira, a maioria das pessoas negras ou de descendência negra tem genética bantu. Sim. Né? Por causa dos Zulus, né? Porque de Angola, né? A maioria dos africanos que vieram para o Brasil vieram de Angola, né? E Moçambique, que são bantus, né? Que são de etnia bantu. Uma parcela, eu acho que 10% ou menos dos africanos que vieram para o Brasil eram iorubás. E eu caí nessa parcela dos 10%, eu achei isso muito curioso. Eu achei isso muito interessante, na verdade, né? Até me deixou uma certa curiosidade de tentar conhecer mais dessa coisa. Por isso até que eu cheguei a ler alguma coisa sobre os iorubás, que por isso quando você me falou isso daí eu achei interessante, né? Porque eu fiquei muito curioso com isso, né? Quando eu descobri, né? E para finalizar aqui, Pirula, muito obrigado, já deu o tempo aqui. Deu o tempo, eu falo demais, desculpa. Não tem problema, não, porque você também tem o seu trabalho, então quero agradecer bastante. Foi muito vantajoso. Eu perguntei sobre ateu porque eu queria que as pessoas soubessem, porque a gente tem a mente aberta, eu pelo menos tenho a mente aberta sobre isso, né? E eu estou tentando passar isso para as pessoas respeitarem também. A maioria que escuta a rádio respeita. E a gente agrega o pensamento das pessoas, não importa a religião, não importa a crença, não importa a cor. Sim, e na verdade é interessante porque seria estranho se eu, por exemplo, ficasse falando mal das religiões que desrespeitam a gente e não respeitasse, né? Seria meio que tacar tacar pedra no telhado dos outros dentro do telhado de vidro, né? Então eu acho muito legal isso daí. Porque se fosse o pentecostal, a primeira pergunta que ele ia te fazer é se você já pecou, né? Que ele ia tentar pegar na sua ferida. E o interessante é isso, né? Se você não acredita em pecado, né? Eu responderia numa boa, nunca. Você já pecou? Nunca? Por quê? Porque pra mim pecado não existe, então nunca. Né? Então, Pirula, muito obrigado. Pessoal, canal do Pirula no YouTube, muito interessante. Vocês... vou pegar aí mais pra frente e tentar conversar com ele de novo sobre outros temas, mas muito interessante. Canal do Pirula do YouTube, Pirula com 2 L's, né?
Mas se você colocar com um L só, é que assim, colocando com 2 L's, você chega direto no meu canal. Colocando com um L só, você chega primeiro nas pessoas que falam mal de mim. Mas através delas vocês podem chegar no meu canal, não tem problema. Acho que quanto mais as pessoas falam mal da gente, mais a gente tem seguidor, mais a gente cresce, porque... Tem uma propaganda indireta nisso aí, mas eu preferia que não existisse, mas infelizmente tem, então vamos pelo menos tentar ver o lado positivo. Né? Ossos do ofício. Ossos do ofício, né? Muito obrigado. Olha, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de ter participado, espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, e aquelas pessoas que não conhecem o meu canal, eu espero não decepcioná-las, não ofender ninguém, eu espero que a gente sempre acrescente coisas e não subtrai. Muito obrigado, então boa noite aos ouvintes que estão chegando mais aqui agora, mas já está tarde. Muito obrigado, Pirula, boa noite, bom descanso a todo mundo e até semana.